Quando se fala em Bitcoin, o que vem primeiro à mente? Talvez o preço, né? Aquela especulação toda, mas e se a gente pensasse que lá na sua origem ele foi concebido como uma resposta direta a uma crise financeira global? Hoje, vamos voltar no tempo, lá para 2014, para entender a ideia revolucionária por trás do Bitcoin através de um livro que tentou explicar esse fenômeno para o mundo. E a nossa bússola nessa viagem vai ser o livro Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Ullis. Ele foi publicado há uma década, no momento em que a desconfiança era enorme, sabe? E o Ullis não via o Bitcoin só como uma nova tecnologia, mas como uma resposta necessária a um sistema financeiro que parecia estar desmoronando. Para entender a raiz do Bitcoin, a gente precisa voltar para 2008. O mundo estava de cabeça para baixo, mergulhado na maior crise financeira desde a Grande Depressão. E foi exatamente ali, das cinzas desse colapso, no meio de uma desconfiança geral, que uma ideia bem radical começou a surgir. Então, para a gente sacar de verdade o porquê do Bitcoin, o livro nos convida primeiro a olhar para o problema que ele queria resolver. E esse problema, bom, eram as próprias bases do nosso sistema financeiro. O argumento central do autor é o seguinte: o nosso sistema monetário não tem nada de mercado livre. Na verdade, ele se apoia em dois pilares bem centralizados. Primeiro, o monopólio do governo para criar a moeda e, segundo, o controle de tudo por um banco central. Na visão do livro, isso é o completo oposto de um mercado livre de verdade. O livro traça uma linha do tempo que, na visão dele, levou direto para a crise. Tudo teria começado lá em 1971, com o fim do padrão ouro. Aí a gente avança para 2001, quando o Banco Central americano baixou os juros artificialmente, o que teria inflado uma bolha imobiliária gigante. Em 2007, essa bolha começa a estourar e tudo culmina no colapso do banco Lehman Brothers em 2008. E bem no coração desse sistema, o livro aponta para o mecanismo chamado reservas fracionárias. De forma bem simples, isso permite que os bancos criem dinheiro, basicamente do nada, emprestando muito mais do que eles realmente têm guardado nos cofres. Para o autor, é aí que nascem as bolhas econômicas artificiais, que, uma hora ou outra, acabam estourando e causando crises. E foi no meio desse caos todo que uma resposta apareceu. Só que ela não veio de um governo nem de um banco. Ela veio de um código de computador. Essa é a resposta do Bitcoin. Em outubro de 2008, enquanto o sistema financeiro global estava tremendo na base, um documento, um white paper, foi publicado num fórum online por uma figura totalmente misteriosa, Satoshi Nakamoto. O título era simples: Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Tá, mas então o que é o Bitcoin segundo o livro? É uma moeda digital que funciona direto de pessoa para pessoa sem precisar de um banco ou de um governo no meio do caminho. É um sistema de pagamento que funciona no mundo todo e é totalmente descentralizado. Para explicar essa ideia, o livro usa uma analogia que é, olha, genial. Pensa no e-mail. Antes dele, para mandar uma mensagem, a gente dependia de um intermediário, tipo os Correios, certo? O e-mail chegou e tornou a comunicação direta, instantânea. A promessa do Bitcoin era fazer a mesmíssima coisa, só que com o dinheiro. Mas como essa mágica acontece? Como é que dá para transferir valor pela internet sem um intermediário para garantir que não vai ter fraude? A resposta, claro, está na tecnologia. A diferença é gritante, olha só. Num pagamento tradicional, o dinheiro passa por um intermediário, seja um banco, um PayPal da vida. Com o Bitcoin, a ideia é que a transferência seja direta, da Maria para o João, sem ninguém no meio, não importa se eles estão na mesma cidade ou em lados opostos do planeta. E a grande inovação que permite isso é a tal da blockchain. Imagina um livro-caixa, um livro-razão, só que ele é público, digital e copiado em milhares de computadores ao mesmo tempo. Cada transação fica registrada ali para sempre, o que impede que a mesma moeda digital seja gasta duas vezes. É a solução para o famoso gasto duplo. Simplificando bastante, o processo é assim. Primeiro, a transação é criada e assinada digitalmente com uma chave privada, que é tipo uma senha super secreta. Depois, essa transação é transmitida para a rede mundial. Aí entram os mineradores, que são computadores superpotentes competindo para resolver um problema matemático e verificar a transação. O vencedor junta essa e outras transações em um bloco que é adicionado para sempre na corrente na blockchain. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial. Diferente do dinheiro que a gente conhece, que pode ser impresso sem parar, o Bitcoin tem um limite.
O código dele estabelece que só vão existir, no máximo, 21 milhões de unidades. Isso foi pensado para imitar a escassez de metais preciosos, como o ouro. Ok, com essa base entendida, vamos dar uma olhada no que o livro dizia que era a grande promessa do Bitcoin lá em 2014. Quais eram os benefícios que ele poderia trazer? Um dos potenciais mais claros era cortar custos de forma drástica. Olha só, em 2013, para mandar dinheiro para outro país, as taxas com serviços tradicionais ficavam, em média, em quase 9%. Com o Bitcoin, essa taxa podia despencar para menos de 1%. Já pensou na economia que isso significaria para milhões de imigrantes que mandam dinheiro para casa? E não era só isso. O livro também falava de outros benefícios. Lojistas poderiam fugir das taxas altas de cartão e das fraudes de estorno. Bilhões de pessoas sem conta em banco poderiam ter acesso a um sistema financeiro global. E por ser escasso e descentralizado, o Bitcoin poderia ser uma proteção contra a inflação e governos autoritários. Mas o livro não era só flores, não. Ele foi bem claro ao apontar os desafios e os riscos gigantescos que o Bitcoin teria pela frente. Vamos ver quais eram? Os desafios eram bem óbvios. A volatilidade maluca do preço tornava arriscado guardar dinheiro em Bitcoin. A segurança era uma baita preocupação, com vários casos de roubos de carteiras digitais. O uso em mercados ilegais, como o famoso Silk Road, manchou a reputação da moeda. E, claro, a pergunta de $1 milhão. Como os governos iriam reagir e regular tudo isso? O livro também faz questão de esclarecer um ponto muito importante. Bitcoin não é anônimo, é pseudônimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora o nome de uma pessoa não esteja lá, grudado na transação, todas as operações são públicas e ficam registradas para sempre na blockchain. E com análise suficiente, dá para descobrir a identidade por trás de um endereço. E sobre o uso do Bitcoin para coisas erradas, o autor faz uma observação fundamental, que está numa nota de rodapé do livro. A tecnologia, por si só, é neutra. É como o dinheiro em espécie ou a própria internet. Pode ser usada para o bem e para o mal. A culpa, ele argumenta, não é da ferramenta, mas de quem a usa. E no final das contas, a grande tese do livro é esta: o Bitcoin é muito mais do que só uma tecnologia ou um ativo para investir. Ele é apresentado como um experimento social e econômico, uma resposta que veio de baixo para cima, criada pelo próprio mercado, a um sistema centralizado que, em 2008, falhou de forma espetacular. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, uma pergunta que era relevante em 2014 e talvez seja ainda mais hoje. Será que estamos vendo o começo de uma era financeira completamente nova? Ou o Bitcoin foi só um experimento ousado, destinado a ficar na margem da história? Bom, essa resposta só o tempo vai poder dar.